Boa tarde, gente. Vamos aí, aula 19, tá? As aulas dessa semana são um pouco mais curtas, mas é importante dar uma olhada nos textos, tá? Nos textos você vai ter aí um detalhamento importante, tanto para agora, para ler agora, quanto mais para frente, quando vocês forem se preparar aí para provas, vestibulares de ETEC, liceu, o que quer que vocês vão prestar. Espero que prestem. Aí vocês têm lá um material mais detalhado, tá? Além dos vídeos que vão ficar à disposição, você também tem o material escrito com algum detalhezinho a mais, tá? Hoje a aula é sobre a abdicação de Dom Pedro, tá? Dom Pedro I. Antes, só para tirar, me mandaram uma questão, e só para eu esclarecer, é porque você vai procurar na internet, você tem dois Dom Pedros, dois imperadores do Brasil chamados Dom Pedro. Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quando você procura na internet, a foto de Dom Pedro I sempre é de um cara mais novo. E a de Dom Pedro II é de um senhor de idade, cabelo branco, velho. Dom Pedro II é o filho, tá? As pessoas confundem, ou colocam o mais velho como o pai. Na realidade, as fotos, as imagens que ficaram para a posteridade, para a história, por um motivo que a gente não sabe expressar, a de Dom Pedro sempre é ele novo, jovem. E a de Dom Pedro II, que é o filho de Dom Pedro I, as fotos que ficaram para a posteridade, as imagens, né, os quadros, são de ele mais velho, bem idoso. Mas não pode confundir, tá? No caso das fotos, o mais velho é o filho e o mais jovem é o pai, tá? Então Dom Pedro I é o primeiro imperador, Dom Pedro II é o segundo e último, só tivemos dois. A aula de hoje é sobre a abdicação de Dom Pedro, tá? Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, Dom Pedro vai assumir o poder, vai declarar a ruptura de Brasil com Portugal, vai assumir o papel de salvador da pátria, que vai trazer a liberdade para o Brasil. Mas 9 anos depois, Dom Pedro sai do Brasil corrido, tá? Basicamente, ele abdica ali na iminência de ser retirado do poder à força. E aí perderem tudo, tá? Vamos falar um pouquinho disso aqui. O que vai acontecer? Dom Pedro, quando ele anuncia a ruptura, aquele dia do fico, que eu falei que é importantíssimo, ele vai assumir um papel de herói nacional. Que vai trazer a liberdade, que vai trazer a modernidade, novos ares e tudo mais. Com o passar do tempo, as pessoas, o povo vai percebendo que não é bem assim, que na realidade o que ele quer manter é o poder total. Ele vai ser autoritário, ele vai ser um imperador com todas as características de um imperador. Não podemos perder de vista, e guarda isso aí na cabeça de vocês. Nesse momento o Brasil ele é extremamente alinhado com a França, tá? Então no Brasil, todas as medidas que se tomam na França, você acaba tendo medidas semelhantes no Brasil, tá? Então a França é a inspiração brasileira, tanto para bem quanto para mal, tá? Então as coisas que acontecem na França, elas não só repercutem no Brasil, como se imita muito, tá? Os acontecimentos na França, as medidas políticas na França, não tardam a ser tomadas aqui em terras brasileiras também, tá? A elite brasileira ela tem uma fixação gigante na França, tá? E por muito tempo, tá? Essa fixação brasileira com a França, ela vai começar a perder força nas guerras mundiais, onde os Estados Unidos vai passar a ser o país inspirador do Brasil, né? Tanto que até hoje a gente meio que, todas as medidas que se tomam no Brasil, sempre tem aquela comparação, lá nos Estados Unidos é diferente, ou copiou os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a ser a base de inspiração. No passado, no período imperial, no período colonial, e até na República, a inspiração é francesa. Então tudo que acontece na França acaba, de uma maneira ou outra, não tarda muito para ser implantado no Brasil também, tá? O Brasil tem, principalmente a elite brasileira, tem essa fixação. Então, Dom Pedro I, quando assume, a gente falou isso na última aula, ele vai criar o poder
ele vai criar um negócio chamado poder moderador, tá? Você vai ter uma constituição feita. Essa constituição não vai ser aceita por Dom Pedro, que acho que ela é liberal demais, e vai criar uma nova constituição com o apoio de um grupo de políticos que ele mesmo vai escolher, tá? Uma constituição que vai dar a ele um negócio chamado poder moderador, que ele vai copiar de quem? Napoleão Bonaparte. Tá? Então, mesmo com Napoleão já morto, já tudo, Napoleão não manda mais na França, Dom Pedro aqui ele vai querer reeditar o que Napoleão fez lá. Tá? Então, o poder moderador, o controle imperial, até mesmo a lógica expansionista, tudo isso o Dom Pedro vai ter essa base, essa imagem de comparação para seguir. Aqui, o que vai acontecer? Você, antes da ruptura Brasil e Portugal, você não tinha uma massa, uma população identificada com o Brasil. Mesmo os nascidos no Brasil, você não tinha o brasileiro, tá? Óbvio que você teve demonstrações em revoltas que explodiram aqui e ali, mas as pessoas tinham uma certa dificuldade de se nomearem ou de se enxergarem como brasileiros. As pessoas ainda tinham aquela coisa de europeu. Eu sou português, mesmo nascendo aqui. Tá? Com a ruptura, aí você vai ter realmente o surgimento de um grupo, até mesmo de uma elite identificada com os interesses brasileiros. E aí você vai ter o surgimento de uma briga política popular. Aí não estou falando só de políticos, não. Entre a população, entre as elites e entre os políticos, de dois grupos, os brasileiros e os portugueses. Tá? Esse grupo de portugueses nem sempre é português legítimo, a maioria das vezes é nascido aqui, descendentes de portugueses, como os brasileiros também. Tá? Então, é meio confuso essa nomenclatura, mas ela existe. E aí o que vai acontecer? Esses grupos vão lutar, vão romper. Você vai ter lutas. Quando fala lutar, dá a imagem de luta física. Você chega a ter isso no Rio de Janeiro por um período, mas você vai ter um enfraquecimento de Dom Pedro, politicamente de Dom Pedro. Tá? Então, Dom Pedro, por diversos motivos, pela alta de preços, pela postura dele autoritária, e por diversos outros, pela balança comercial, a desvalorização da moeda, você vai ter um aumento das importações, as taxas de importação vão ser jogadas lá embaixo, então sai muito mais barato você comprar o produto de fora do que privilegiar o comércio nacional. E aí você vai ter entre as elites um descontentamento crescente com o Dom Pedro I. Tá? Fora isso, você vai ter uma galera que quer um governo mais liberal, que quer que as câmaras, que os deputados, os senadores realmente tenham poderes, que não fiquem somente como enfeites, que regras criadas por Dom Pedro caiam. Dom Pedro, entre uma das implicações do poder moderador, ele pode dissolver a Câmara a qualquer momento. Então, se votarem uma lei que ele não gosta, ele pode dissolver e convocar novas eleições, ou ele mesmo montar a Câmara. Então, são uma série de fatores que vão causando um desgosto na população em geral. E aí, desde as camadas lá em cima, militares, religiosos, população trabalhadora, até as elites, comerciantes, fazendeiros, você vai ter essa ruptura, uma parte apoiando Dom Pedro e uma parte contra Dom Pedro. Essa parte a favor de Dom Pedro, ela vai começando a cada vez mais perdendo força. Tá? Com a mudança do centro econômico brasileiro, do Nordeste e de Minas para São Paulo e Rio de Janeiro, esse apoio a Dom Pedro ele vai caindo cada vez mais. Então, você vai ter no norte a Confederação do Equador, o surgimento de uma nação que vai perdurar por uns dias, com a abolição da escravatura, que vai ser reprimida militarmente de forma violenta. Mas você vai ter vários indícios que demonstram que Dom Pedro está perdendo cada vez mais espaço. Aquele salvador, o libertador do Brasil, aos poucos vai perdendo apoio popular em todas as camadas. Aonde ele vai, aquelas festas que eram feitas, a recepção
ela vai perdendo força, vai desaparecendo, e ele vai percebendo isso. Tá? Então Dom Pedro nota que aos poucos o poder dele, a base que sustenta o poder dele, vai se dissolvendo, e que ele tende, que tudo se encaminha para que aqui no Brasil ocorra um novo processo de independência, não mais de independência, mas que eleve o Brasil a outra forma de governo, que tire Dom Pedro do lugar, né? Tire Dom Pedro do controle. E ele vai percebendo isso, tá? Você vai ter várias demonstrações que vão levar a essa ideia. E em todos porque o poder imperial ele vai se segurar de diversas formas. Às vezes pelo apoio religioso, às vezes militar, em outros momentos da população pobre, outros momentos. Você sempre tem que ter uma base de apoio. Dom Pedro tinha todas. E aos poucos ele vai perdendo todas elas. Tá? Então ele vai se agarrando a apoios que ele vai ter momentâneos. Então, quando os portugueses o apoiam, ele cria um ministério só de portugueses. Quando ele começa a receber, os outros grupos começam a criar uma oposição muito pesada, ele vai mandar os portugueses embora e formar um ministério só com brasileiros. Quando os portugueses começam a chiar, e manda os brasileiros embora. Então Dom Pedro perde a mão do governo. E tudo se encaminha para quê? Para que Dom Pedro seja destituído do poder, que a família de Dom Pedro perca o controle, e que se crie algo novo no Brasil. Esse algo novo a gente vai falar na próxima aula, tá? Porque esse algo novo não se tinha muita ideia do que, se ia ser uma república, uma monarquia com outro rei de outra família, não se tinha um consenso. Se estava chegando a um consenso de que Dom Pedro não podia permanecer no poder, que o reinado de Dom Pedro era fraco e trazia mais problemas que soluções, e que era necessário trocar esse controle. Diante disso, e entendendo a situação e vendo que as revoltas estavam começando a se tornar cada vez mais violentas, que a base de apoio era cada vez menor, Dom Pedro faz o quê? Quando ele percebe que ele vai ser retirado do poder, e ao ser retirado todos eles, a família toda sai do poder, Dom Pedro faz uma jogada, e ele abdica do poder e designa o poder a seu filho, Pedro, que é uma criança de 5 anos, que vai passar a ser o imperador do Brasil. Pelas leis do momento ele não podia assumir o poder, porque ele teria que ter 18 anos para assumir o poder, mas o imperador do Brasil, com a abdicação, ele se demite do cargo de imperador, Dom Pedro I, deixando seu filho Dom Pedro II como novo imperador brasileiro, uma criança. E aí você vai ter que achar outras formas de governo. Falaremos disso na próxima aula também. Certo? Então, esses são os 9 anos do governo de Dom Pedro II. Ele vai ter diversas questões que vão enfraquecer o poder dele. Questões econômicas, falta de dinheiro, desvalorização da moeda, taxas de impostos para estrangeiros muito baixas e muito altas para brasileiros. Você vai ter a questão do Uruguai. O Brasil tinha invadido o Uruguai, transformado em província brasileira. Depois isso é devolvido, mas cria atritos e cria problemas desnecessários. Dom João VI, quando sai do Brasil, leva todo o dinheiro. O processo de independência, o Brasil assume uma dívida, uma multa gigante para pagar para Portugal. Então o Brasil passa a sofrer de problemas enormes, que Dom Pedro não sabe lidar com eles. Ao invés de delegar poderes, de resolver isso de uma maneira democrática, Dom Pedro vai assumir uma postura cada vez mais autoritária. E aí ele vai, como Napoleão caiu, ele também vai começar a cair. A França, quando Napoleão sai, um outro imperador é colocado no lugar, chamado Carlos X. E nessa mesma fase, na França, ele também é retirado do poder e volta a ser república. E aí o medo de Dom Pedro é que isso acontecesse aqui também, que ele saísse do poder e virasse uma república. Então essa abdicação dele é uma maneira de perder o poder
mas manter o Brasil ainda como propriedade da família. Tá? Então ele não seria mais o imperador, mas o filho dele seria. Tá? E aí na próxima aula falaremos de como as coisas se encaminham a partir daí. Tá certo? Até a próxima aula.